Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui. Ter coragem para viver num mundo conturbado, num mundo difícil, num mundo confuso. Nós encontramos dentro da palavra de Deus muitos exemplos de pessoas que viveram situações difíceis, situações desafiadoras. Muitos sucumbiram diante delas e outros caminharam durante toda a sua vida sendo um exemplo, sendo um modelo e foram valorizados profundamente por Deus, não com riquezas e bens, mas foram vistos por Deus com os olhos de alguém que reconhece a fidelidade daqueles que são os seus filhos, remanescentes extremamente fiéis à sua verdade. Não temos pessoas perfeitas, não há um filho de Deus perfeito. Há os filhos de Deus que são sensíveis à sua vontade, à sua verdade, humildes o suficiente para admitir os caminhos tortuosos da vida e mudar e alterar esses caminhos. Nós temos alguém que dentro da palavra de Deus, nós temos estudado e que apresenta-nos uma vida diante de Deus onde nenhuma repreensão surge. A vida do profeta Daniel. O povo de Deus estava exilado por causa da desobediência. Daniel é levado para a Babilônia, ainda adolescente. Ele serve na corte de Nabucodonosor e graciosamente Deus lhe dá a visão de algo que iria acontecer. Sucessão de reinos, e ele vive parte desta sucessão. Daniel, já bem avançado em idade, ele recebe ainda de Deus instrução, revelação e conforto através delas. Eu quero fazer a leitura com vocês, meus irmãos, do capítulo 9 do livro do profeta Daniel, versículo 20, do versículo 20 ao versículo 27. As escrituras dizem assim: Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o desolador, até que a destruição, que está determinada,
se derrame sobre ele. Senhor amado, nos debruçamos mais uma vez, Pai, sobre a Tua palavra. Precisamos do entendimento, e para esse entendimento, só com a iluminação do Senhor será possível, Deus. Nos ajude nesse dia, nesta manhã. Guarde, Senhor, a nossa vida e continue a renovar bênçãos sobre cada um daqueles que são os Teus filhos, Pai. Nós te suplicamos assistência sobre a vida de tantas pessoas que continuam lutando e sofrendo diante dessa crise tão desgastante que estamos vivendo, Pai. Dentro dos hospitais, dentro, Senhor, dos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias, onde médicos e demais profissionais vêm-se exauridos. Renove suas forças. Abençoe, Senhor, suas vidas. E guarde-os, ó Deus. Cuide de nós. Nos abençoe, Senhor. Nos dê discernimento e sabedoria. Segundo, Pai, a Tua palavra. Oramos, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos para um momento diante do Senhor, louvando, e voltamos para continuar o nosso estudo. Nós estamos diante de um texto profético que tem trazido muitas controvérsias, tem trazido muita discussão sobre o período que ele abrange.
as chamadas 70 semanas de Daniel. Nós vamos olhar para ela e compreender naquilo que nos é possível aqui nesse momento o que ela representa, o que Daniel viu que trouxe a ele, com certeza, admiração, trouxe a ele conforto, trouxe a ele segurança. Vamos lembrar, Daniel, ele estava dentro do seu hábito lendo as Escrituras Sagradas. E ele está lendo os rolos do profeta Jeremias, quando ele, então, tem diante dos seus olhos algo que salta ali a compreensão. Ele entende, através do profeta, o tempo de cativeiro de Israel. Os 70 anos profetizados por Jeremias. E Jeremias foi um profeta que provavelmente tenha profetizado e Daniel tenha ouvido quando criança essas profecias. E meus irmãos, dentro do hábito que Daniel tinha, tanto de orar quanto de ler a palavra de Deus, ele se vê diante desta situação que lhe chama a atenção. O seu povo havia quebrado a aliança com o Senhor. Havia pecado diante de Deus e por isso estava no exílio. E Daniel, então, se veste de cinzas, pano de saco, coloca-se diante de Deus em oração e num ato de profunda contrição. Enquanto ele ora ao Senhor, pedindo pelo seu povo, ele tem diante de si uma visão. E essa visão é a visão das chamadas 70 semanas de Daniel. Como eu disse, temos diante de nós um dos textos mais difíceis dentro das Escrituras Sagradas. E a grande controvérsia que aparece, surge no meio dele, com relação a essas 70 semanas. O que significam essas 70 semanas exatamente? Qual é o período que ela abrange? E dificilmente se chegará a um consenso sobre esse período. O que parece ser mais importante dentro do texto que nós lemos, de Daniel 9, do verso 20 ao 27, 17 aí, corrijam, é o entendimento da profecia que foi dada a Daniel. Eu creio que tentar calcular matematicamente essas semanas não atendem exatamente ao propósito da revelação do Senhor aqui. O significado dela é bem mais rico e bem mais importante do que tentar encaixar estas 70 semanas dentro de um período histórico. Não há dúvida nenhuma. Olhando para esse texto, nós vamos ver que é importante mesmo, de fato, analisar a interpretação que nos é dada, a interpretação da profecia dada a Daniel. E essa profecia que nós entendemos já ter sido em parte cumprida. Parte dessa profecia ela já aconteceu. Nós temos Daniel então orando, como eu disse, e a sua oração é interrompida. Ele parte agora de uma situação de conversar com Deus para uma situação de um diálogo entre Daniel e um mensageiro que Deus envia até ele. Nós não temos o tempo de oração de Daniel, mas com certeza foi por algum tempo ele já estava ali. No meio da tarde aparece o anjo, e o anjo vem a conversar com ele. É interessante que aquele momento de oração se torna um momento muito, de certa forma, impressionante, de diálogo entre ele e o mensageiro de Deus, com as explicações de fatos que ainda estariam a acontecer.
Na primeira parte, nós vemos Daniel orando, angustiado por causa do pecado do seu povo, pedindo resposta. Final da primeira sessão nos mostra isso. Ele pedia a Deus resposta, né? E essa resposta veio muito rapidamente. Gabriel, um anjo, um mensageiro do Deus Altíssimo, vem até ele e começa o diálogo. Mais uma vez, meus irmãos, Deus envia o anjo Gabriel até Daniel, o que vai mostrar que há, da parte de Deus, um cuidado que é muito especial com a vida daqueles que são os seus filhos, daqueles que são o seu povo, daqueles que são seus. Isso mostra que Deus, meus irmãos, não deixa e não desvia os olhos daqueles que são o seu povo. Ele está ali atento a eles o tempo inteiro. Ele está atento a nós em cada momento, em cada situação, e nós podemos perceber isso. E se nós olharmos para a nossa própria realidade de vida, nós vamos ver o quanto Deus está próximo de nós, o quanto Ele esteve próximo de nós, e há uma segurança, o quanto Ele continuará próximo das nossas próprias vidas. Mesmo quando nós não percebemos isso, Ele continua sendo um Deus de cuidado conosco, um Deus de profunda e grande providência. Uma particularidade aqui, Daniel diz que chega até ele o homem Gabriel. Provavelmente o que nós temos aqui não é um homem de nome Gabriel, mas de fato é o anjo do Senhor que assume alguma forma corpórea, assume ali temporariamente alguma, alguma forma que pudesse interagir com Daniel. Com Deus isso acontece muitas vezes dentro da Escritura. Nós chamamos essa manifestação de Deus aparecendo de alguma forma, manifestando-se de alguma forma compreensível às pessoas de teofania. Né? Por exemplo, Deus aparece na sarça ardente, só um grande exemplo. Né? O Espírito Santo aparece como pomba. São teofanias, são formas físicas da manifestação de Deus, isso por nossa causa, para que nós consigamos ter a compreensão, para que nós possamos interagir com Deus que é Espírito. Só uma particularidade ali. Gabriel, então, ele se torna, para Daniel, o grande intérprete das questões que ele vira naquela sua revelação. Na revelação dada por Deus. O verso 22 diz assim para nós: Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Gabriel revela ao profeta aquilo que ficou registrado para nós. Era a palavra de Deus revelada. Deus estava revelando a Daniel a sua verdade, e essa verdade que palavra de Deus fora trazida às pessoas do seu tempo, e palavra que foi preservada graciosamente até nós, até o nosso tempo, e maravilhosamente para entendermos a grandiosidade do Deus que temos. Ele afirma: considera, pois, a coisa e entende a visão. Qual era a preocupação até aquele momento? Daniel estava fixo nos 70 anos de cativeiro que Israel estava amargando. Daquele momento, Israel já tinha passado 68 anos ali na Babilônia. São 68 anos de cativeiro. São 68 anos em que estavam amargando o juízo de Deus. Jeremias nos mostra isso. Mas dentro do programa de Deus, meus irmãos, a profecia nos mostra que
Esse 70 não era o único programado vindo da parte de Deus para o povo dele, para Israel e para Jerusalém. Em 70 semanas, Jerusalém testemunharia acontecimentos que eram reais, eram fatos, por isso acontecimentos. Vamos para mais uma particularidade. Essa expressão que encontramos aqui em Daniel, 70 semanas, ela significa literalmente 70 setes. É a mesma coisa, dizer 70 semanas, semana significa 7. Então são 70 setes. Né? E a discussão é, esses 70 setes significam o quê? Que relação de tempo? Significam semanas? Significam meses? Significam anos? O que de fato elas significam? Meus irmãos, o que é mais fácil nós entendermos é que Gabriel está falando ali de um tempo que, por intenção, ele não é definido. Não há uma definição, entendemos que não é a preocupação definir tempo. Se define, sim, um espaço de tempo que não tem uma relação clara e definida de quanto tempo né? Mas mostra que há um limite para o sofrimento que Israel estava vivendo. E isto se estende ao povo de Deus, porque mostra que também ao povo de Deus há um limite para esse sofrimento. Quando esse tempo ele terminaria, os 70 anos, o sofrimento terminaria também, porque ali estaria o final da disciplina de Deus sobre o seu povo. E, meus irmãos, da mesma forma, nós olhamos para as Escrituras como um todo e vemos que, paralelamente, o povo de Deus viverá também um cessar de tempo do sofrimento que ele vem amargando desde Adão. Haverá um ponto final para isso. De maneira muito própria, nós vamos observar que o resultado final desse período e dessas 70 semanas vai desembocar na purificação perfeita dos pecados do povo de Deus e o final, o cancelamento também dos pecados que causam separação entre nós e Deus. Verso 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Expressões que aparentemente não muito fáceis de serem entendidas. Mas vamos ver como que elas se desmembram. Primeiro, o texto diz, para fazer cessar a transgressão. Irmãos, é terrível nós observarmos as Escrituras e vermos como nós somos. Pessoas, seres humanos, como somos como filhos de Adão. Somos pessoas transgressoras da vontade de Deus, transgressoras do querer todo-poderoso do Senhor. Nós somos brigões, nós somos causadores de desentendimento. Nós somos egoístas, nós somos egocêntricos. Uma terrível luta que temos que enfrentar como filhos do Deus Altíssimo nesse mundo decaído, né? Somos assim. Mas graças ao bom Deus, tudo terá um fim definitivamente e o peso do pecado não estará mais sobre nós. Porque hoje a nossa vida é de um policiamento extremo. Estamos nos policiando o tempo todo. Povo, meus irmãos,
ele estava passando por uma situação de grande transgressão. Transgressão contra Deus, contra a sua vontade. E eles precisavam de um resgate em suas vidas. Parece conosco, sim, é exatamente um paralelo entre o povo do passado e nós, povo de Deus do presente. O texto diz que Jerusalém vai testemunhar o fim das transgressões e dos pecados e vai testemunhar uma grande reconciliação. Significa que as transgressões não vão ter mais afronta diante do Deus Santo que temos, diante do Deus Santo que é o nosso Deus. Porque os pecados, meus irmãos, que estão o tempo inteiro clamando por castigo, e os nossos pecados clamam por isso, clamam por justiça, clamam, meus irmãos, pela manifestação justa, para que eles sejam tirados, dizimados de dentro de cada um de nós. Eles serão removidos da presença do Deus Todo-Poderoso. Eles não estarão lá. E, meus irmãos, em 70 semanas ou 70 setes, a reconciliação entre nós e Deus acontecerá de maneira absolutamente definitiva. Isso está apontando nada mais, nada menos para o grande libertador. Para aquele que teria poder suficiente para quebrar os elos da corrente do pecado que estão sobre nós. E esta é a pessoa de Jesus Cristo, meus irmãos. Porque ele é o único capaz de colocar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, colocar fim na história de inimizade, nessa história de rebelião que temos contra o nosso Deus. Quando o texto nos diz isso, ele está colocando diante de nós uma clareza, um esclarecimento bem grande. 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. Meus irmãos, Daniel deve ter ficado maravilhado com tudo aquilo. E ele começa a entender algo que para ele ainda era extremamente novo. Para selar a visão e a profecia. Significa que algo estaria tendo seu final. Selar a visão, selar a profecia, é uma linguagem própria dessa época. Né? Alguém, quando os textos eram escritos em rolos de pergaminho, era parte da pele de animais, geralmente da barriga, que era a parte mais fácil para ser usada, a parte mais mole, e eram escritas. Elas eram tratadas e escritas sobre elas. E alguém, quando terminava a leitura, quando terminava de escrever, ele colocava um selo. Ele amarrava e selava ela com cera e com o símbolo dele. Isso significa que se chegou ao final da leitura, ou se chegou ao final daquela escrita. Meus irmãos, quantas profecias já existiram sobre o que haveria de acontecer? Muitas, e elas já se realizaram. E esta visão nos diz que vai haver um tempo em que toda a revelação, toda a profecia, elas serão seladas, porque elas terão todas elas, uma a uma, se cumprido. Haverá um tempo em que todas as profecias estarão cumpridas. Haverá um tempo em que toda a verdade de Deus já terá sido consumada. Haverá um tempo, meus irmãos, em que definitivamente a
comunhão perfeita entre nós e Deus estará acontecendo. A palavra ungido, ela significa Messias, ou Cristo. Elas significam a mesma coisa. E quando olhamos para o texto, nós vemos um comentário de Stuart Olyott. Ele diz o seguinte: o Messias que vem será o Santíssimo de Deus. Jerusalém presenciará tudo isso. Eu acho que Daniel ficou admirado com o que ele ouviu, né? Com tudo aquilo que ele está ouvindo. Com certeza uma satisfação difícil de ser medida. Não dava para ser medida. Olyott ainda diz: o Cristo prometido virá, o pecado será expiado, e haverá um meio pelo qual os pecadores poderão ser eternamente justificados diante de Deus. O tempo de profetizar sobre o Messias terminará. Ele terá vindo a Jerusalém. O que foi o que aconteceu, meus irmãos. Havia um tempo em que viria, haveria um tempo em que ele faria a expiação pelos pecados, haveria um tempo, então, em que todos esses aspectos da profecia, eles estariam cumpridos. Nós temos aqui os versos 25, 26, 27, falando sobre 62 semanas, sobre uma semana, sobre metade da semana. Nós temos aqui textos, nós temos ali períodos difíceis de serem interpretados, porque nós entendemos que aqui é uma relação simbólica e não literalmente numérica. Primeiro, nós observamos as Escrituras falando aqui sobre um retorno, um período de retorno a Jerusalém. Essa profecia, ela foi cumprida. Ela foi cumprida quando os judeus voltaram para sua terra. E o grande instrumento para que isso acontecesse foi o rei Ciro. Nós temos ali o edito dele, passando por período de Esdras e Neemias, que termina a construção dos muros de Jerusalém. Temos Deus, então, fazendo aquilo que a própria Escritura diz, que Deus é aquele que move o coração do rei. Deus move o coração de Ciro, que era rei da Pérsia, né? O homem mais poderoso que tínhamos naquele momento. Ele dá liberdade aos judeus para voltar para casa. Provavelmente outros povos que estavam também escravizados. Ali está um servo do Senhor para cumprir aquilo que o próprio Deus havia determinado. Primeiro período, a volta a Jerusalém. Segundo período, meus irmãos, envolve dentro dessa profecia a encarnação do Verbo divino, a segunda pessoa da divindade encarnando-se. O anjo Gabriel, ele esclarece que haveria um período determinado, né? E esse período duraria, então, o fim desse desterro até a vinda daquele que é ungido de Deus ou do príncipe, como o versículo nos diz. Vejam só, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Deixarmos de lado essas 7 semanas e 72 semanas, não nos esforçando matematicamente para tentar calculá-la, nós temos aqui o período, desde a volta do desterro, desde a volta do povo de Deus, que fora levado para a Babilônia, né, por toda aquela região, até a chegada de Cristo, a encarnação do Verbo, nascimento de Jesus agora, seriam 7 semanas e 62 semanas. O que é importante? São as 7 e as 62 ou o fato que marcaria o fim desse período?
Israel esperava um grande libertador. E Gabriel fala sobre esse grande libertador, que é o grande redentor, a pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, esse redentor, dentro do pensamento israelita, ele era uma figura muito grande, muito forte, foi assim por muito tempo. Eles aguardavam ansiosamente aquele que seria o seu redentor. E, meus irmãos, que outra pessoa na história tinha ou teve esses requisitos de um rei teocrático e de ungido como Jesus Cristo? Não há nenhuma outra personagem que tenha a centralidade no governo divino, como foi a pessoa de Jesus Cristo. Gabriel está revelando de maneira clara que o Redentor viria, e esse Redentor, historicamente, foi a pessoa de Jesus Cristo. Vejam Zacarias 6,3. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Pois é, que maravilha, né? Um rei e um sacerdote. Sacerdote da ordem de Melquisedeque, Hebreus nos fala isso. O Rei eterno, o Rei todo-poderoso. As profecias vão se encaixando como um grande quebra-cabeça. Deus foi apresentando ao seu povo cada uma dessas peças, que quando unidas elas nos dão o quadro, o belo quadro da redenção do Deus Todo-Poderoso. Salmo 110,4 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E João diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Não é? Jesus e a mulher samaritana. Quem reuniu todos esses atributos, senão a pessoa de Cristo Jesus? Havia ansiedade por parte dos judeus na vinda desse ungido. Ele veio uma boa soma de anos depois da profecia de Daniel. E ele veio ali, como o Verbo encarnado, como aquela pequena criança na manjedoura. Isaías profetiza sobre isso. Isaías ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É importante a gente observar que há uma mudança, não é? Dentro do texto. O príncipe destruidor que aparece no 26 não é o mesmo no verso 25. O verso 25 se refere a Cristo, o verso 26 fala de um outro personagem. Daniel 9,26 diz: depois de 62 semanas será morto, ungido e já não estará. Ele se refere à morte de Jesus. Depois das 72 semanas será morto, ungido e não estará, e o povo
de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. A morte de Jesus, segundo o texto que nós temos, ela vai desencadear em algo que será de sofrimento, será de dificuldade para o povo de Deus. Né? Fala de alguém que viria e que viria depois da morte de Jesus com crueldade, que se associaria a outros e seria um grande perseguidor. Isso aconteceu. Isso aconteceu num momento histórico e temos um registro disso. Jerusalém seria invadida, o templo seria destruído e o sacrifício ele seria cessado. Né? Isso acontece quando, meus irmãos, o general Tito invade Jerusalém, destrói o templo e põe fim aos sacrifícios que aconteciam ali. Nós temos historicamente esse registro. Tudo isso acontece. Esse príncipe que se levantaria, que se associaria a outros, traria esse sofrimento ao povo de Deus, né? Ele se vê personificado na pessoa de Tito, que se juntando aos romanos invadiram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo e descaracterizaram totalmente o sacrifício que era realizado ali. Ele diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E a sequência no texto nos mostra que ele fará firme aliança. Né? Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós observamos uma coisa bem particular aqui. Uma nova fará firme aliança com muitos. Nós vamos para Mateus 26, 26, nós encontramos ali uma relação semelhante que Jesus traz. Verso 28. Ele diz: porque é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Irmãos, o texto já apontava ali para Cristo Jesus. O templo foi destruído, o sacrifício cessou, né? O sacrifício cessou, Jerusalém foi assolada, né? E, meus irmãos, uma nova aliança, ela foi firmada, e essa nova aliança foi firmada em Cristo Jesus, porque a antiga aliança, ela não teve mais, ela não foi cumprida. E não havia, e não haveria, e não haverá ninguém que consiga cumpri-la perfeitamente para conseguir justificar-se diante de Deus. E é interessante nós observarmos que tudo isso guia-nos para a restauração definitiva da comunhão de um povo para com o Senhor. Sacrifício e oferta de manjares teriam fim. O caminho à presença do Pai seria aberto. Isso aconteceu na morte de Jesus. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Hebreus 7, 27. Quem não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. É uma referência a Jesus e a sua morte.
Concluímos, meus irmãos, vendo que essa grande revelação dada por Deus a Daniel, ela nos ensina que Deus é o Senhor da história, Ele é o Senhor dos períodos, das épocas, dos acontecimentos, e que tudo continua apontando diretamente para a pessoa de Cristo Jesus. Jesus, meus irmãos, ele é o alvo da revelação. E não somente isso, mas no conselho da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ali temos convergindo para ele, para Jesus, a profundidade de todo o aspecto da redenção. Dentro desse santo conselho da divindade, o Pai é aquele que, então, decide ter um povo para si e que provê o meio para isso. E Jesus, voluntariamente, ele se dispõe a pagar o preço da dívida que contraímos com o Pai. Quem vai aplicar isso, senão o Espírito Santo? Então, vejam, Jesus é o centro redentor, na idealização do Pai e na aplicação do Espírito. Irmãos, essa grande revelação dada a Daniel, com certeza trouxe a Daniel um maravilhar muito grande. Para Daniel, o sacrifício, o templo e tudo isso era profundamente necessário para a comunhão com Deus e para o relacionamento com Ele. Agora, ele recebe de Deus a revelação de que haveria um tempo que tudo isso cessaria. E cessaria porque viria aquele que faria isso de uma vez por todas, definitivamente. E aquela espera, ela teria fim, porque o menino encarnado, prometido por Deus através dos outros profetas, seria o grande restaurador do povo de Deus, que dá um valor sem tamanho em sua providência para com aqueles que são os seus remanescentes fiéis. Daniel amou a Deus no meio num tempo de crise. O desafio também é para cada um de nós. Amar a Deus num tempo de grandes desafios. Grande revelação é dada por Deus a Daniel, mas não para satisfazer curiosidade, mas para trazer alegria, gozo e paz ao coração do velho profeta. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos renove em Cristo Jesus, o nosso único Senhor e o nosso tão suficiente Redentor. Amém. Os intentos de Deus, eles se cumprem através do tempo. Não há como deter os intentos do Senhor Deus Todo-Poderoso dentro da grandiosidade, da grandiosa história da redenção da humanidade. Nós vamos louvar a Deus cantando esse hino, o hino 326 do nosso inário, e depois nós voltamos para encerrar o nosso momento aqui juntos. Seus intentos cumpridos no decorrer dos anos, Ele executa o seu querer de acordo com seus planos, e aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem no mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os
saia a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Povos, nações, vinde atender, o seu apelo ouvir. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Com a bandeira de Jesus, avante caminhemos. Seu evangelho, a salvação, ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal, lutemos com vigor. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Nosso trabalho vão será, se Deus não for presente. Só o esforço aqui bem diz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem. Quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Eu disse 326 o hino, o número do hino é 316. Vamos encerrar. Nosso Deus, os intentos do Senhor, eles serão cumpridos através do tempo. Assim como o Senhor revelou tantas coisas a Daniel, o Senhor também tem revelado a nós pela tua palavra tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que está acontecendo e o que haverá de acontecer. E permita-nos, ó Deus, não ficarmos ansiosos procurando interpretações nos fatos históricos, porque o Senhor fará com que tudo aquilo que está claro dentro da tua palavra seja conhecido no devido tempo. E o teu povo terá os olhos abertos, porque o Espírito Santo clareará essas verdades em cada coração. Senhor, nos renove em cuidado, nos abençoe, fortaleça. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue com a sua vida e se renove sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus continue te abençoando e te fortalecendo, meu irmão. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 1. Os salmos foram escritos com o propósito de adorar ao Senhor e clamar a Ele. No entanto, o povo de Deus aprende muito com as canções que vemos ali, haja vista que elas assumem contexto comovente, penetrante, profético e poderoso. Assim é o Salmo 22. Foi escrito 1000 anos antes de o Filho vir ao mundo em carne e citado por ele quando estava morrendo na cruz. Davi, o seu escritor, mira o futuro e nos coloca ao pé da cruz. Davi, rei soberano, escreveu este salmo sobre um rei sofredor. Quando lemos, nos sentimos como se estivéssemos à sombra da cruz. Há muitas profecias neste salmo e todas foram cumpridas na cruz. Nos evangelhos, vemos a cruz com os olhos do homem.
Mas neste salmo, vemos a cruz com os olhos de Deus. O que os discípulos viram com os olhos, Davi viu com o coração. Se você tem dúvidas a respeito do amor de Deus pela humanidade, pense no que Jesus suportou. Quando os soldados o crucificaram, seus lábios estavam fechados. Mas quando ele foi abandonado por Deus, não pôde mais conter sua angústia e dor. Deus apagou o sol e puxou a cortina da noite sobre a terra, e ao meio-dia as trevas desceram. Quando Jesus voltou o seu rosto para o mundo, Deus deu as costas para ele. O Pai deu as costas ao Filho para que nunca tivesse de virar as costas para nós. Que paixão!